Gente, vamos abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, porque somente a Ele, a Cristo Jesus, nós exaltamos, nós adoramos, nós louvamos, porque reconhecemos que só Ele é Deus, só Ele é Senhor, Ele é dono do universo porque o criou e o mantém e sustém pelo poder das suas mãos. Mas não apenas Ele criou o universo e nos jogou aqui, Ele criou o universo e nos deu conhecimento do universo que Ele mesmo criou. E toda a criação exalta ao Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 16, ele traz a ideia do Evangelho, não apenas que nos justifica, que nos salva, que nos tira da condição de culpados do pecado, para justificados pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, por obra da sua graça. Ele não apenas nos salva, como Ele nos dá conhecimento de si. Deus se revelou a nós, por meio de tudo que Ele criou, e por meio da sua palavra que a nós foi revelada, e por meio de Cristo Jesus, que é a palavra encarnada. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o que, gente? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mas não é só questão de fé. Veja só abaixo o que é que ele vai dizer. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer não será, manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então veja, ele está relacionando a questão de fé com conhecimento factível, com algo que é perceptível, claramente observável. Nós olhamos para as coisas criadas e nós identificamos um Criador. Mas o que as pessoas fazem? Todas as pessoas, todos os seres humanos normais, recebem essa capacidade de perceber Deus na criação, mas o que é que eles fazem? Trocam essa verdade pela injustiça. Aí olha o que ele diz no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É a esse Deus que nós adoramos, o Deus da verdade que nos liberta, o Deus que nos dá conhecimento de si e de suas obras. E esse conhecimento que é palpável, que é observável, porque toda a criação glorifica ao Criador, apontando a sua divindade, a sua majestade, o seu eterno poder e glória. Os homens, por causa do pecado, corrompem essa verdade em mentira. E fazem isso por causa da injustiça de seus próprios corações. E nós louvamos a Deus, porque todos nós estávamos nessa condição de total desespero, carentes dessa glória revelada de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, que nos abriu esse caminho de volta ao Pai, reconciliando-nos com Ele, nos dando salvação, pela graça por meio da fé, nós também recebemos esse conhecimento do ser de Deus
e de sua verdade sobre a criação de todas as coisas. Então, nessa noite, a gente está aqui para refletir um pouco sobre esse conhecimento que Deus revelou. E também para denunciar aquelas verdades que foram corrompidas e transformadas em injustiça e em mentira, que tanto tem afetado pessoas que se dizem cristãs, que tanto tem desafiado os verdadeiros cristãos a darem respostas a essas perguntas que nos são feitas hoje. Como você pode ser um crente em pleno século 21? Como é que você pode crer na historinha de Adão e Eva lá do Gênesis? Darwin já desfez toda essa mentira, esse mito. É o que a gente tem ouvido. Pessoas corrompendo a verdade em mentira. Então eu queria apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, a cristã, nossa irmã Mariana Sá, membro da Igreja Batista aqui em João Pessoa. Ela, dentre outras coisas, eu vou citar só uma partezinha do currículo dela, como disse o pastor Robson lá na igreja. Ela está fazendo seu doutorado, não é? Na UFRN, sobre sistemática e evolução. Então ela vai trazer para vocês aqui, por isso que eu pedi para quem quisesse trazer seu caderninho de biologia, tirar suas dúvidas, né? Trazer os professores e tal. Ela vai trazer uma primeira palestra sobre evolucionismo, ou darwinismo. O que é essa teoria, né? Se ela já foi ultrapassada ou não, por quê? E aí vocês vão ficar atentos. E ao final da palestra, vocês vão ter a oportunidade de perguntar se ficou alguma dúvida, ok? Depois a gente vai fazer um pequeno intervalo, para fazer um lanche e tudo mais. Depois a gente volta com a segunda palestra sobre design inteligente, que vai refletir a verdade que existe um designer, que existe um criador, que existe um arquiteto de toda essa criação maravilhosa. Tá bom? Então eu queria chamar a Mariana aqui. Boa noite, gente. Eita, tá todo mundo dormindo já? Nem comecei a palestrar ainda. Boa noite, gente. Agora tá, agora meia plateia acordou, né? Bom, o Kilvin já me apresentou, meu nome é Mariana. Às vezes as pessoas ficam assim, né? É bem legal porque eu sou cristã no meio do mundo e evolucionista. Aí eu tenho tanta história para contar para vocês, mas eu só vou contando a partir da segunda. Porque algumas coisas são exatamente bem engraçadas, porque... Tá certo? Obrigada, meu anjo. Então, hoje fui convidada para falar um pouquinho de evolução, que basicamente é o que eu faço hoje. Até porque hoje todo mundo aqui só estuda evolução na escola, né? Eu vou dizer aqui que eu vou dar uma aula de evolução, que vocês já devem ter visto 200 vezes. A novidade é na segunda parte. O que eu vou falar daqui para frente, vocês já conhecem de 200 anos atrás, que foi quando Charles Darwin propôs a teoria da evolução. Bom, então o que seria a teoria da evolução? É uma tentativa de se explicar a origem da vida por processos o quê? Naturais. Exclusivamente naturais. Então você tem aí uma ideia de DNA, você tem a Terra sendo criada com informação entrando, vinda de onde, gente? Olha o espaço lá. Se chama de panspermia. Já já a gente vai falar disso. Mas a ideia é de que a vida não era gerada do nada. Ninguém sabia a fórmula da vida. Como é que eu faço uma bactéria num laboratório? No passado as pessoas se perguntavam isso. Hoje a gente não se pergunta muito, porque bactéria hoje a gente vê em todo canto, né? Basta ter um microscópio. Faz assim, na boca, passa, tem bactéria. Não se iluda, você escova seu dente, mas não some não. Mas a ideia é o seguinte: a vida poderia surgir sozinha, ela poderia surgir do nada. E a ideia de que a vida poderia surgir do nada vem com a abiogênese. Todo o prefixo de biologia que você vê, A é negação. Tudo. Então a vida não vem de vida, vem do nada. Então, até o meados do século XIX, acreditava-se que podia surgir espontaneamente matéria viva. Inclusive, eu não sei se os professores de vocês já falaram, mas no tempo que eu estava na escola, sim, faz um tempinho, tinha a fórmula de você criar rato. Você pegava uma camisa, melava a camisa de sangue, botava ela num cantinho lá, mofadinho, num guarda-roupa. Quando você via a blusa, tinha sumido e só tinha o quê? Rato. Criei rato. Foi isso, gente, que aconteceu? O que aconteceu? O rato veio comer o sangue que estava na blusa. Corroeu a blusa e ficou só os ratos que veio ali comer a blusa. Mas até o século XIX, se acreditava que você poderia gerar vida espontaneamente. Pluft, surgiu. Já imaginou? Às vezes eu penso assim, que esse povo não tinha juízo. Já imaginou se a vida surgisse assim? Você está dirigindo seu carro, de repente uma pessoa cai. Pluft. Surgiu espontaneamente, ou não foi?
caiu um bebê. Não faz isso, né, gente? O que é que a gente vê vida surgindo? De vida. Nenhuma cegonha traz um bebê, senão a gente via bebê caindo o tempo todo, não é assim? Então, os novos seres vivos poderiam surgir à base de calor, de luz, qualquer coisa assim, não orgânica poderia gerar um organismo orgânico. Então, a ideia é que você chega cansado em casa com a camisa suada, é a fórmula de você criar o rato. Ou você pode ter a blusa suada, ou você pode ter a blusa melada de sangue. Essa é a fórmula que os caras achavam naquele tempo. Não é ridículo, gente, é porque no tempo deles aquilo era o máximo, certo? Não chama os bichinhos de ridículo, não. Mas a ideia da biogênese é a geração o quê? Espontânea. Então, quem era defensor disso? Tinha cristão no meio. Isaac Newton é cristão. E eles acreditavam que a vida tinha surgido do nada. Porque tem 2 nomes ali que estão em vermelho. Porque eles são os principais que influenciaram mais. E nos críticos da biogênese, que está ali de vermelhinho, é Louis Pasteur, que todo mundo já ouviu falar da frase honrosa de Louis Pasteur, que ele dizia assim: vida gera vida. E aí ele tem a lei da biogênese. Mas espera aí que eu chego lá. Vamos devagar. Então, qual era a ideia? Um ser vivo só poderia surgir como? De outro pré-existente. Então, a prova, usando o experimento desse senhorzinho aqui, ó, que chama Francesco Redi, ou Reidi, vai depender do seu italiano, que o meu é horrível, certo? Então, assim, esse senhor, ele tentou fazer o seguinte: na parte A, que é essa primeira parte que vocês veem, no meu caso, na minha direita, na esquerda de vocês, eu sou péssima de anatomia, esse negócio de direita e esquerda, vocês vão interpretando o que eu estou dizendo, tem letra lá. Eu erro toda vez, vou logo avisando. Então, o primeiro jarro ficou aberto, com a carne vermelhinha lá, sanguentinha, que todo mundo sabe, principalmente as meninas. Eu odeio cozinhar. Quer que eu diga por quê? Porque nunca vi, não tem uma mosca nada da cozinha. Se pega um pedaço de carne, elas surgem do nada. Eu acho que é uma abiogênese que acontece. Que elas se proliferam, não sei de onde é que essa dona eu digo, você está se escondendo aonde? Que eu não vi vocês. É que nem aqueles mosquitinhos das frutas. Não tem um. Bota 5 frutas, eles surgem do nada. Eu acho que eles deviam ser por aí, que eles pensavam. Mas a ideia era que, quando ele deixou o pote aberto, surgiu o quê? Mosca. O segundo experimento, ele deixou o charro bem fechado. Daí não surgiu nenhuma mosca. E a carne apodreceu dentro. No terceiro, ele botou uma membrana semipermeável. Eu não sei se vocês sabem, mas toda mosquinha tem uma fase larval. E aí, o que é que aconteceu? A larvinha passou. E aí, começou a surgir larvinhas na parte de baixo. Certo? Tinha ovozinhos de mosca lá dentro, porque a mosca não conseguia passar pela membrana que ele tinha botado, mas os ovos dela passavam. Então, ele começou a perceber que vida só podia ser gerada através de quê? De uma vida pré-existente. E aí começa a discussão. Aí os caras da biogênese chegam, não, mas através da criação do microscópio óptico nós começamos a ver os micróbios. Então agora os abiogenistas achavam que todos os seres eram tão pequenos e simples como os micróbios, não precisavam se reproduzir. Eles surgiam do nada. As bactérias, acontecia. E o microscópio, eles observavam esses. E o pior é que os caras viam as bactérias se reproduzindo. 2, mas não. Elas surgem do nada, não é de outra, não. Aí, depois disso, eles fizeram um experimento de um caldo. Um caldo nutritivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse experimento de Needham. Que ele faz um caldo nutritivo, ele aquece, porque aquece? Para matar tudo que tiver ali, né? E aí ele tampa o vaso com rolha. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micróbio. Mesmo com a rolha em cima. Aí ele disse assim, então a força vital da vida está no caldo. Então os elementos que compõem o caldo são capazes de gerar o quê? Vida. Aí depois ele disse que todos os seres vivos surgiram por geração espontânea, os que estavam dentro do caldo. E aí a hipótese da geração espontânea ficou melhor. Então, ele fez uma esterilização, tapou, não tinha contato com ar, basicamente como o Francesco lá fez. E aí o que é que acontece?
surge micróbio. Então, o micróbio surge espontaneamente. Mosca não, mas micróbio. Aí vem Louis Pasteur para brincar de ser chato. Porque ciência aprenda. Eu publico um artigo hoje, amanhã sai um infeliz lá da China, pega o meu artigo e derruba. É assim que se faz ciência. A ideia, às vezes, de algumas pessoas vivem única e exclusivamente para desmentir o que você está dizendo. Certo? Então, o que é que Louis Pasteur foi fazer? Esse senhor Spallanzani, é porque meu italiano é péssimo. Francês nem se fala, eu só sei falar inglês, só. Mas nada. E português, bem marromeno. Então, realizou experimentos semelhantes ao do Needham. Ou seja, ele pegou um caldo nutritivo, ele botou uma infusão, tacou fogo, tapou com a rolha e também deu o quê? Micróbio dentro. Aí, o que é que ele fez? Todos eles dois, eles diziam, um afirmava que o caldo não ferveu o tempo suficiente para gerar o micro-organismo e o outro disse que ferveu demais, por isso que não cresceu nada. Aí, no fim do século XVIII, tem a descoberta do gás oxigênio. E o seu papel, vocês sabem que tem organismos aeróbicos e anaeróbicos, você não sabe disso? Então, significa que uns morrem na presença de oxigênio e outros ficam vivos. E aí, o que é que acontece? A presença de oxigênio influencia o crescimento bacteriano. Aí, eles começaram, os que não acreditavam, que eram os abiogêneses, a presença do ar fresco era fundamental para gerar vida, ou seja, sem oxigênio não tem vida. E o que acreditava que vida gerava vida, o ar era a fonte de contaminação do quê? Do caldo. Então, porque o oxigênio tinha contato com o caldo, fazia com que qualquer micro-organismo do ar pudesse crescer ali. Entende a lógica? Um acreditava que porque existia oxigênio, a vida podia surgir. E o outro acreditava que a vida só crescia naquele lugar porque entrava oxigênio no meio. E aí começou uma guerra porque não tinha como provar. Aí vem Louis Pasteur, que não estava sem fazer nada, não tinha o que fazer da vida, resolveu dobrar um pote, tacar fogo num caldo, esterilizar ele e levar o seguinte experimento que todo mundo conhece. O primeiro que ele fez, vê bem, todos os meninos agora vão... As meninas nem tanto, porque se for como eu assisto futebol, eu gosto de futebol. Gostava até o 7-1 da Alemanha. Depois que eu levantei, quando eu me sentei, já estava 3-0, eu digo, eu vou mudar de canal, fazer outra coisa. Porque, sério mesmo, eu levantei, era 3-0. Eu digo, o que é que aconteceu nesses 3 segundos? Não dá nem tempo de botar a bola no meio do campo, gente. Que horror. Aí eu gosto de... Aí todo mundo falava assim, quando eu era nova, Copa de 94. Aí os infelizes... La Paz é na Bolívia, né? É Bolívia? Aí dizia, os bolivianos vão levar a gente nas alturas, porque lá em cima eles ganham da gente, porque lá a gente não respira. Vocês já ouviram isso? Os mais velhos vão balançar a cabeça, quem sabe do que eu estou falando. Agora o Galvão Bueno tinha ódio de La Paz. Né? Porque os meninos tinham que ir lá, passar uns 15 dias. Por quê? Porque o ar é rarefeito. O que isso quer dizer? Que lá em cima a quantidade dos gases é menor do que aqui embaixo, no nível do mar. Então o que foi que... Olha o que... às vezes eu penso que esse povo no passado não tinha o que fazer. Tinha artigo para publicar não, gente. Esse homem subiu uma montanha, levou um caldo quente lá para cima e deixou aberto. Aí sabe por quê? Para dizer que o oxigênio em cima é menor, porque é rarefeito. Daí o pote que tinha, não tinha micro-organismo dentro. Aí os caras, não, mas o micróbio pode não crescer lá em cima. Aí ele disse, tá bom. Então, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar um frasco aqui no nível do mar, onde nós estamos aqui. Eu vou entortar a ponta, que ele vai ter contato com o ar, mas o ar não vai poder o quê? Ter contato com o suco nutritivo lá, o caldo lá. E aí ele faz aquele experimento que todo mundo já viu. Ele pega e torra um pedacinho do bicozinho lá e deixa ele torto. Então, tem contato com o ar ou não tem? Tem, mas as bactérias entram? Não, porque elas ficam presas dentro do tubo. Adivinha o que aconteceu? Não tinha um micro-organismo dentro do caldo. Aí ele disse assim, eu disse, tudo bem, vocês não querem que eu suba a montanha, eu subi de besta. Agora eu quero saber vocês dizerem no quê? Aí ninguém disse mais nada. Aí ele cria a lei da biogênese. Vida gera vida. E aí traz um problema. Porque se vida gera vida, quem foi a primeira vida?
E outra, quando foi que os sexos surgiram? Eu vou fazer uma pergunta meio idiota, com todo perdão da palavra. Alguém aqui já não ouviu falar de Ariano Suassuna? Não, né? Nosso querido, morro de saudade desse homem, porque esse homem era um gênio. Sabe o que ele diz? Ele disse que tudo era molécula. Vocês já viram esse vídeo, uma aula dele? É fantástico. Diz, tudo no começo era tudo molécula. E aí, de repente, pluft, viraram uma célula. E aí eles, não, a vida está muito chata, vamos virar um par de macho, outro de fêmea, e viraram. E depois aí virou um peixe, do peixe saiu homem. A ideia é essa. Tudo bem, né? Do jeito dele, não biológico, nada científico, a história é essa. O problema da biogênese é que ela traz um problema crucial. Se vida gera vida, quem foi a primeira vida? E como ela veio a surgir se precisava de uma vida antes? Aí começa a brincadeira da evolução. Então, a gente transfere o problema de lugar. Então, a vida veio do espaço. Veio encomendada via Sedex. Pá, na Terra. Caiu um meteoro com a bactéria lá. Daí ela gerou. Meu amor, eu quero dizer aos evolucionistas, amigos, meu colega, que eu já disse isso em sala de aula. Você está transferindo o problema só de lugar, querido. Se você não consegue explicar como a vida surgiu aqui, imagine você dizer que a vida surgiu fora, que você nem sabe a condição que lá estava para poder surgir. E como é que essa vida que é formada fora consegue se adaptar aqui e reproduzir? Aí você de vez em quando vê, e repare, estamos procurando outra terra, já ouviu isso? Encontramos um planeta que tem água. Adoro quando Adalto Lourenço diz uma coisa fantástica. Onde tem água tem? Onde tem água tem? Não, gente, onde tem água tem água. Que pode ter vida ou não. Que eu espero que sua água não tenha. Espero que não tenha. Mas onde tem água pode ter vida do jeito que eu e você conhecemos. Quem nunca assistiu Sinais não sabe o que é ter medo de dormir. Aquela perninha do alienígena ali. Ninguém, às vezes me perguntam se eu acredito em alienígenas. Eu digo, ninguém nunca viu um. No dia que vê, a gente conversa. Até lá eu não acredito não. Tá? Mas o que acontece? Pode ter um vírus. O vírus ninguém sabe nem se está vivo ou não. Se tem uma bactéria no espaço, sei lá. Veio um aminoácido uma vez. Não? Um aminoácido. Aí porque veio um aminoácido tem vida fora da Terra. Sei lá, pode ter juntado a molécula lá e ter vindo. Mas daí surgir a vida do jeito que é. Gente, tudo bem, eu não sou um modelo de gente, não, assim, muito. Mas olha para mim, você acha mesmo que eu vim encomendada do espaço? Aí o que acontece? A ciência só permite hoje, eu só posso dizer que a vida surgiu de dois jeitos. Só. Ou foi panspermia, ou seja, eu vim encomendada do espaço, eu vim feito Superman, numa cápsula do planeta estranho. Eu só acho ruim que eu nem vou nem solto raio pelos olhos. Isso me extremamente... Se bem que voar talvez não fosse legal, porque eu tenho vertigem. Daí eu não sei se seria uma boa ideia me soltar voando por aí, não sei não. E a segunda evolução, o quê? Química, que a gente vai brincar com isso agora. Embora eu não tenha nenhuma formação em química, mas a história da evolução química eu tenho que aprender para poder... Dali para frente, eu trabalho, na realidade, do primeiro C para frente. Os químicos trabalham do primeiro C para trás. E os físicos trabalham com as coisas que eu não compreendo ainda hoje. Entendeu? Eu sou fã dos físicos. Um dia eu lembro que a minha primeira crise existencial foi quando eu paguei na universidade complementos de física, que o meu professor virou para mim e fez: as cores que você está vendo não existem. Eu digo, acabou meu mundo. Eu digo, então, como é que é isso? Aquilo ali não é verde, aquele nome de saída não é branco. Aí ele fez, não, porque o espectro de luz... Mas é verdade. Daí ele mostrou umas fotos de como os animais veem as coisas. Você sabe como é que uma abelha vê um girassol? Aquela parte amarela é escura e o meio é claro. É o contrário. É massa, né? Para ela acertar o alvo. Senão ela não acerta o alvo. A mosca, já pelo contrário, eu não sei como é que ela lida. Eu não sei lidar com duas coisas, três coisas ao mesmo tempo. Mas a mosca, ela consegue ver 100 imagens ao mesmo tempo. Eu começo a imaginar minha mente como um caleidoscópio. É meio maluco, mas a mosquinha consegue ver você vindo de trás, assim, bem devagarzinho. Ela consegue.
Então, a panspermia nada mais é do que a vida oriunda de onde? Do espaço. Então, hoje existe uma força científica muito grande para se jogar no espaço. O problema que a gente não resolve é aonde? Na Terra. Então, a ideia, e você agora saiu, não sei se vocês viram, porque a única maníaca por ciência aqui nessa sala, eu acho que sou eu. Mas saiu um recente dizendo que Stephen Hawking, que é aquele rapazinho que anda na cadeira de roda, nada contra, gente, é porque assim, eu faço assim, todo mundo sabe quem ele é. Às vezes eu explico tudo sobre ele, aí eu digo, é o rapaz da cadeira de roda que todo mundo sabe quem é, né? Aí quem assiste Big Bang Theory feito eu, sabe que ele aparece de vez em quando. Que Sheldon é doido por ele, ó, tem um ali fixado. Quem não é cientista não sabe do que é que eu estou falando, não. Só nerd gosta daquele seriado, eu não conheço ninguém normal que assista aquilo. Cientistas são anormais, são. Porque você passar um dia inteiro no laboratório olhando célula, não é para todo mundo não, gente, é para quem não tem o que fazer. Entendeu? Então, o que é que Stephen Hawking disse? Ele disse que a Terra ia se acabar com invasão alienígena. Quem já ouviu falar de Independence Day? Vocês vão aprender daqui para o final da palestra que eu só sei sobre filme. Eu sou fã de filme, já cheguei no cinema, e esse eu já teve vezes que eu cheguei no cinema e não tinha filme para eu assistir. Eu não tenho vida, não. Mas voltando ao assunto, Independence Day é que os caras iam vir e iam matar nós. Até agora já tenho 2 que eu ainda não vi, porque realmente agora eu tenho uma vida, eu tenho que trabalhar agora. Casei, aí, né, outra coisa. Mas a ideia é o seguinte, a vida surgiu fora. E ela vem encomendada. Existe um sistema chamado Programa 7. Eles pegam um algoritmo, enfim, uma linguagem computador, e jogam no... Se tiver um X de resposta lá, ele diz que tem inteligência no espaço. Certo? Aí, o Stephen Hawking, sem nenhuma resposta do 7, ele disse o seguinte, nós vamos acabar tipo Independence Day. Então, os caras estão querendo jogar um laser no espaço para camuflar a Terra, para ninguém ver a gente. Eu digo, meu amor, é sério isso? A gente não tem uma prova de que existe um planeta parecido nem com o nosso. As algas tudo congeladas. Daqui que ele chega aqui, já acabou a Terra já. Jesus já voltou, fica tranquilo. Porque é muito... A gente fala em anos-luz. Vocês sabiam, isso é coisa de físico, por isso que para mim é meio estranho. Teve gente que fez mestrado, doutorado, pós-doc, mais de uma pessoa, numa estrela. Depois, todo mundo descobriu que ela já não existia mais. É porque a luz da explosão chegou aqui depois. Ou seja, sua vida não serviu de nada. Eu fico imaginando se eu fosse o cara que passei a vida estudando aquela danada daquela estrela. Enfim, eu ia abrir uma boteca, vender hambúrguer e pronto. Então, a teoria da evolução molecular é a que a gente tenta trabalhar melhor, porque fora daqui ninguém achou nada ainda. Então, o que seria a evolução química? Todo mundo aqui já ouviu falar da danada da sopa primordial. E nós descendemos de uma sopa, de letrinhas. E é sério isso, eu estou brincando não. Eu queria estar contando uma piada, mas não é. Por mais absurdo que pareça. Por isso que eu digo, quando você pensar que o cara tentar criar rato de blusa suada é o escrúpulo, daqui para o final dessa palestra você vai ver que tem coisa bem pior. Veja bem, tem um experimento que Oparin e Miller, ao longo da história, porque teve gente tentando isso ao longo do tempo, senão eu for contar toda a história, fica muito longa. Eles tentaram fazer o que seria a atmosfera primitiva. Porque tem um princípio dentro da ciência que a gente segue sempre. A gente só pode explicar uma coisa que ocorreu no passado com algum evento que ocorre onde? Agora. Porque se não ocorrer agora, como é que eu sei que aconteceu no passado? Aí é milagre, né, querido? Aí eu posso dizer que Jesus veio, Deus, Adão e Eva, assim, comprovado cientificamente, entende o que eu estou dizendo? Eu posso dizer que existe que ninguém estava lá para ver mesmo? Então, coisas científicas, por isso que ninguém pode provar que Deus existe, nem que Deus não existe, porque Deus é sobrenatural. Eu só posso explicar o que a gente tem no natural. Se ele é sobrenatural, danou-se, né? Nem pode dizer que ele existe, nem que ele não existe. É tipo o universo. Ninguém sabe até onde vai o universo. Inclusive alguém que seja de física aqui, se tiver alguém, ou alguém muito louco por física, que faz essas coisas de Olimpíada de Física, possa me responder. Porque eu nunca consegui perguntar isso a Adalto Lourenço. Eu digo, veja bem, a lógica da coisa. Eu gosto de lógica.
Se o universo é tudo o que existe, fora daqui, com nós dentro, como é que ele expande? Para onde? Entendeu? Se essa sala é tudo o que existe, como é que ela aumenta? Como é que ela expande? Tem umas cores de física que eu acho que por isso que eles entram para a metafísica, vira budista, vira cristão. É sério, veja, um físico muito bom, normalmente ele vira agnóstico. Porque é meio viagem demais essas coisas, gente. Tem que ter um negócio... Depois eu chego lá, porque senão a gente vai misturar os assuntos. Mas a ideia da sopa era que eu botaria aminoácido, açúcar, era receita. Sabe as meninas superpoderosas? É tipo aquilo. Eu peguei açúcar, amor, sei lá, eu esqueci a abertura. Aí eu peguei aminoácido, açúcar, base nitrogenada. Eu estou imitando o louco todo do desenho, para quem não assistiu. Ácido graxos, mexi, caiu o elemento X. Para quem não assistiu a abertura é assim, sendo que não é essa sequência. E aí surgem as meninas superpoderosas, que são proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. Parece ridículo, mas não é. Está no seu livro de biologia. Vai lá para ver se não está. E eu quero lhe dizer que o pior de tudo isso é que esse evento não ocorre. Você sabia disso? Não ocorre naturalmente. Aí, sabe por que eles entraram nessa conclusão? Porque não tem aquelas águas termais. Vocês já viram aquele negócio do Discovery Channel? Que eles mostram no fundo do oceano aquela água saindo do chão? Pronto. Aquilo ali é a base para isso. O problema é que não existe aminoácido na crosta da Terra. Não existe base nitrogenada na crosta da Terra. Não existe ácido graxo na crosta da Terra. Em resumo, não tem gordura no meio da Terra, gente, para gerar alguma coisa. Se não tem, como é que eu gero? Aí não ocorre. Mas está vendido aí no seu livro de biologia, até hoje, como valendo, mas não está valendo. Então a ideia é justamente essa. Eu tenho água, tenho hidrogênio, tenho amônia, enfim, tenho carbono, e aí eu jogo carga elétrica, que seriam os eventos da Terra, porque vocês sabem que a Terra era sem forma e vazia. E eu não estou citando Gênesis, eu estou dizendo que é do seu livro de biologia, acredito. A Terra não tinha forma nenhuma, ela era um mundo de lava e de o quê? Raio. Era água fervente. Aí a Bíblia diz que a terra era sem forma e era vazia, e o povo acha ruim. Tudo bem. Ainda assim, vocês sabem como é que a Bíblia é massa? O povo diz que a terra, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus parava sobre as águas, ou seja, ela tinha água. Adivinha o que é que tinha na terra primitiva? Água. Aí o povo diz, não, mas a Bíblia, eu digo, você já leu Gênesis? Dá uma olhadinha lá, qual é a mesma história? Aí o que é que acontece? Dá raio, e o raio é o milagre evolutivo que dá origem ao quê? A biomoléculas ativamente vivas. Porque se vocês não sabem, eu vou falar agora de bioquímica. Chato, mas eu tenho que falar. Existe molécula inativa, existe molécula ativa no sistema. Para ela funcionar em mim e em você, porque você sabe que você é um monte de proteína e lipídio, dependendo de alguns mais lipídio que proteína. Isso eu estou dizendo que vocês são gordinhos, alguns, sem preconceito. Mas a ideia é que, quando a terra estava quente, gerou o quê? Uma sopa. A sopa ferveu, as letrinhas se juntaram. Quando esfriou, ela virou gente. Ela virou gente, virou uma molécula bioquimicamente ativa. Olha lá as moléculas lá. E aí começou a surgir chuva, e aí começou a surgir os mares, e aí começou a surgir tudo. E aí eles inventaram esse sistema aí, em 1953, que imita o que acontecia na atmosfera primitiva. Então você tem lá o comportamento oceânico, você mete calor, que o oceano era o quê? Quente, porque era larva, não é assim? Era larva, aí depois o vapor da água que estava fervendo sobe, e aí ele tem contato com a atmosfera, que devido a esses gases que queimavam, estavam contidos nesses gases nitrogênio, toda a base molecular da vida, carbono, e aí gerava o quê? Biomoléculas. E vocês sabem o que é ainda pior? Eu não sei se vocês sabem disso, mas fiquem sabendo hoje. E diga para o seu professor de química que ele vai achar você um gênio. Toda substância na nossa vida, ela pode ser cis ou trans. Quem nunca ouviu falar de gordura trans aqui, né? Então você tem moléculas que são
podem ser destrógeras, isso aí é um bem, ou levógeras, direita ou esquerda. E aí o que acontece? Todo o sistema é esquerdo, é levógero. Mas aqui só tem destrógeno, ou seja, nem para a gente serve. Aí, após uma semana, esses testes revelaram a presença de aminoácido, mas não do tipo nosso. A ureia, alguns tipos de gás, ureia é um tipo de secreção. Porém, dados recentes dizem que a atmosfera não era redutora, ou seja, não tinha oxigênio, e aí impossibilita a formação de alguns compostos na presença de oxigênio, ainda está no seu livrinho. E aí, os coanoflagelados, quem nunca ouviu falar dos coacervados, né? Todo mundo surgiu de um coacervado, eu só quero dizer que você não é você. Você, além de ter vindo do espaço, da cápsula do Superman, certo? Você ainda veio numa formulazinha de um coanoflagelado, você nem era gente ainda, certo? Então, o que é um coanoflagelado? São partículas de água que viram em torno de um ser e vários serzinhos ficam juntos, tipo formando uma colônia. E aí, esse coacervado foi dentro da teoria da evolução, foram os primeiros seres viventes, que nem eram fotossintéticos ainda, eles nem usavam oxigênio ainda. E aí, o que acontece? Eram seres anaeróbicos, porque não precisavam de oxigênio para gerar o quê? Energia. Então, o problema surge aí. Uma vez eu tive uma discussão recente, inclusive, com um menino de um blog maluco aí, que eu não sei porquê, eles gostam de conversar comigo, só comigo. Eu disse, não tem o que fazer não. Não deixa eu dormir, 1h da manhã o menino manda receita. Digo, eu tenho que dormir, querido. Mas ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, por que você não acredita na evolução? Listei 5 motivos, só 5, dos 20 que eu tenho. 5. Aí ele disse assim, mas peraí, as coisas mudarem, foram pequenas mutações em muito tempo. Aí eu disse assim, querido, quais são as mutações necessárias para eu sair de um procarioto, que é um indivíduo sem membrana nuclear, para um eucarioto que tem membrana? Me diz quantas mutações são, que amanhã eu vou no laboratório, vou fazer e vou ganhar um prêmio Nobel de Biologia. Aí o menino ficou sem resposta. Não, eu perguntei para um professor para ele me dizer, eu digo, então, querido, você não sabe nem biologia, por que você está falando comigo, criança? Vai dormir. Aí meu esposo depois foi que terminou a conversa, que eu perdi a paciência. Eu tenho paciência para essas coisas não. Mas... Então, a teoria endossimbiótica é a teoria que existia seres que eles não sabem explicar como, aeróbicos e anaeróbicos, porque anaeróbico tudo bem, mas aeróbico não. E aí um deles resolveu englobar por fagocitose, englobou. E aí ele englobou o que a gente chamou hoje de cloroplasto e o que a gente chamou hoje de mitocôndria. E aí uns viraram animais, descenderam das mitocôndrias e as plantas dos cloroplastos. Que história linda, ninguém nunca viu esse ser com os dois. Um mitocôndrio e cloroplasto, para dizer que isso existiu. Por isso que o nome é teoria endossimbiótica. E aí, como é que surge o primeiro indivíduo pluricelular? Porque até então a gente está falando de unicelular. E aí eles dizem que são colônias. Realmente, algas fazem isso aí que vocês estão vendo. Elas se agrupam, eu já vi várias colônias delas. Mas elas são indivíduos o quê? Independentes. Vocês saibam que o coral são indivíduos independentes que resolveram se juntar. Se você pegar um coral, botar ele no liquidificador e depois deixar ele solto, ele monta todo de novo. Acredita, é verdade. Mas só ele, não faz com a estrela do mar não, que a bicha não monta não. Certo? Porque aí depois vão matar as pobres e aí vai culpar eu, né? Não dá. Então, resumindo, a hipótese heterotrófica que a fermentação gerou indivíduos o quê? Anaeróbicos ou quimiotróficos que usavam o ferro da placa tectônica lá para gerar energia. Depois deles, do nada, que ninguém sabe explicar porquê, existiram os que faziam fotossíntese. Aí tinha as cianobactérias, que é aquelas que fazem, e depois você tem a respiração o quê? Aeróbica, que é o que a gente faz na maioria dos indivíduos do nosso planeta. E aí você tem, para embasar isso, as arqueobactérias que aguentam, termófilas, que aguentam ficar em vulcões, em água de vulcão, de tão quente. Você tem as células procarióticas e as eucarióticas como prova de evolução. E aí, a teoria da evolução das espécies. Então, segundo a evolução, todas as espécies descendem de um único ancestral o quê? Comum. Nós todos viemos do famoso Luca, que é uma palestra só sobre Luca. Mas a ideia é que antes da evolução, antes de Darwin, se achavam que as espécies eram fixas. Ou seja, cada uma só podia gerar a mesma. E isso se chamava fixismo. Em seguida, no evolucionismo, é que uma pode gerar diversidade. Até aí, tudo certo. Então você tem o Lamarck antes de Darwin.
Lamarck dizia aquele negócio da girafa, lembra da girafinha lá? A girafinha esticava o pescoço. E aí o que acontecia? Tinha a lei do uso e desuso. Quanto mais ela esticava para comer, mais ela desenvolvia o quê? O pescoço. E aí ela tinha a capacidade de desenvolver o pescoço. E além disso, ela passava essa característica, que ele não sabia também como, para sua prole. E aí a gente chama lei dos caracteres adquiridos, que hoje é válido. Naquele tempo não era não. E aí a lei do uso e desuso é famosíssima. Todo mundo já viu isso aqui? Ou não foi? Todo mundo já viu a girafinha aumentar o pescoço assim. O darwinismo já é a origem das espécies. E aí Darwin vem para combater uma coisa que é muito do cristianismo que predominava no tempo dele. Antes se acreditava que Deus criou todas as coisas. Isaac Newton, na tese dele, tinha lá a referência bíblica. Então, o que acreditava? Na mudança, a gente vê as coisas. Gente, vamos combinar. Quantas espécies de borboletas você não vê num dia? São várias. Então, as espécies mudam. Aí Darwin queria explicar como, porque até então se acreditava que era Deus que fazia. E aí Darwin surgiu com a seleção, que a gente chama de seleção artificial, que é o que a gente fez com os cachorros. Todos os cachorros descenderam dos lobos. Mas a gente tem um pinche e a gente tem um doberman. Como é que a gente chega nisso? Especiando. Eu vou especiando. Esse aqui está escuro, esse aqui está claro, esse aqui é assim. E aí eu especio artificialmente. Se acreditava no passado que as espécies mudavam assim. E quem determinava essa mudança era Deus. E aí Darwin fala seleção o quê? Natural. É a natureza que seleciona. E isso no tempo de Darwin era fantástico, porque ele fez isso só observando os bicos dos pássaros, o tamanho de umas tartarugas lá de Galápagos. Então, ele viu, e na ideia dele, era o contrário que o Lamarck falava. O Lamarck não falava que ela esticava. Darwin falava diferente. Darwin dizia, existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. Devido ao inverno, as folhas ficavam mais... Todo mundo comia as folhas de baixo. Só ficava as de cima. E só sobrevivia quem tinha pescoço o quê? Longo. E isso passava de pai para filho. Daí acabou-se as girafas de pescoço curto e passou só a ter de pescoço longo. Isso é um processo natural. Não precisava mais de Deus para dizer como é que o pescoço da girafa crescia. E essa animação, ela já foi provada ser mentira. Mas é um bom exemplo para a seleção natural. Quantas borboletas vocês veem aí? Gente, quantas borboletas vocês veem aí? Só uma, tem certeza? E se eu disser que tem duas? Acredita, ali tem outra. Aqui é mais fácil de ver. Quantas borboletas tem aí? A outra está ali. E aí, se você fosse uma coruja, qual das duas borboletas você acha que você ia pegar? A branquinha, nesse caso aí, né? Porque ela está mais o quê? Evidente. Então, era uma seleção. Então, a população de borboletas X aumentava por conta da predação. Não era Deus. Era a natureza agindo só. E aí, minha gente, deu uma briga danada, porque aí entrou os cristãos e aí começou a revolução que a gente vê até hoje. Então, o neodarwinismo veio porque veio o advento da biologia molecular. Agora a gente sabe que os caracteres que são transferidos são genes. E eu lembro aqui, quando eu era nova, há 10 anos, mais de 20 anos atrás, que o Francis Collins começou a fazer o projeto Genoma e saiu na Super Interessante dizendo que ele ia curar o câncer, porque a gente ia descobrir o código do câncer, fazer o genoma humano, e descobrimos que a gente não sabe de nada, porque o genoma, eu vou falar já já, é uma influência em cima da outra. Então, atribuiu tudo da evolução ao DNA. Então, eu misturava com meu esposo os nossos caracteres, e o fitness nosso transferia para o nosso filho, e ele era melhor e mais apto naquele ambiente. Se ele não fosse, ele ia ser o quê? Selecionado. E aí nós temos o Jurassic Park. Quem nunca assistiu não sabe o que é ser feliz. Se não assistiu, assiste. Quem nunca viu ele tirar do fundo do besourinho lá, da muriçoca que estava no parque lá, que eu queria saber como é que a muriçoca estava lá, até hoje. Ele tirou sangue dela. E aí criou os dinossauros, não foi assim? Com um clone do DNA que estava replicado, lá botou o DNA do sapo. Como é que ele tem uma equipe de geneticista que bota um sapo? Até hoje eu não entendo, tinha tanto réptil que não se cruzava sozinho. Mas enfim, ele botou lá.
E aí tem o filme. Mas a ideia do Jurassic Park é que a evolução, as provas da evolução estão guardadas na história. E como é que a gente vê a história? Quais são as 3 provas, para a gente terminar a palestra? A primeira é a anatomia comparada, o que a gente chama de homologia. Então, a mesma origem embriológica de uma estrutura de diferentes organismos, essas estruturas podem ter ou não a mesma função, que é o caso das asas de um morcego e as asas de um pássaro. Eles são homólogos. E aí você tem o que a gente chama de análogos, que são caracteres que indivíduos diferentes possuem, mas ele foi criado independente, não foi estratégico da natureza, foi um sorteio da vida e você ganhou na loteria. E aí a gente chama também de convergência evolutiva. Vocês já viram o beija-flor, ele só toma de determinadas flores, não é de todas, você já reparou isso? Porque é uma convergência evolutiva ou co-evolução, certo? Isso é uma evidência evolutiva. E por fim, passou não. Não trave, não. As provas da embriologia. Gente, já foi comprovado que, inclusive, o que tem no livro de vocês de biologia foi fraude. Mas dentro da biologia ainda se admite que... Oi, passou aqui, mas não passou lá. Não está passando mais. Agora passou. Então, comparando os embriões, eu vejo que eles têm brânquias. Aí a gente tem peixe, réptil, ave e a gente. E aí seriam os embriões. Então, a gente tem fendas branquiais quando a gente está no fetozinho. Até porque dentro da mamãe da gente é líquido. E aí você tem a notocorda, que forma a coluna. Você tem o que a gente chama de cauda dentro do feto. E aí eles chamam essa capacidade da maioria dos embriões terem isso de prova embriológica que todos descendemos do quê? Do único ancestral o quê? Comum. E aí você tem os órgãos vestigiais. Aí eu tenho uma raiva de órgão vestigial. Eu não queria nem falar sobre isso, mas como vocês vão ser abordados? Ah, não, mas o apêndice é um órgão vestigial, só presta para ter apendicite. Não. Apêndice tem 200 milhões de bactérias, inclusive sua flora intestinal basicamente mora aí, e serve única e exclusivamente para você conseguir digerir algumas coisas que você outra hora não conseguiria. Então não só serve para ter apendicite. Assim como o seu cóccix, todo mundo diz que é o rabo Ai, gente, é o rabo do macaco que colheu e formou o osso. Gente, sabe por que não é um órgão vestigial? Porque todos os seus membros inferiores de nervo estão ligados aonde? No cóccix. Se fosse vestígio, não era necessário. A ideia do órgão vestigial é que ele ficou ali por um vestígio, ele é funcional. Então, estruturas atrofiadas e sem função evidente. E como é que o cara vê o cóccix, que tem todas as fundamentações musculares atreladas a ele, e diz que isso é vestígio de um rabo de macaco? Aí tem os fósseis, né? E o Homo habilis, e o de Neandertal, e não sei o que. E aí entra uma ideia muito legal, que eu vou pular para poder a gente lanchar. Porque senão é o isolamento, para terminar, porque agora eu sei que vai acabar. O isolamento geográfico, tá aí, né? Então, quando as espécies, por exemplo, eu e meu esposo, nós vamos popular uma ilha. Eu comprei uma ilha e nós vamos fazer menino lá. E os nossos filhos vão ser meio que away da sociedade. Mas vamos supor, para a gente não fazer um sistema bíblico, que vai eu, ele e outros casais amigos nossos. Então, a gente se isolou reprodutivamente do resto. Então, em algum momento, pode acontecer dos nossos filhos não reproduzirem mais com o pessoal do continente. Porque eles se isolaram geograficamente, ou um isolamento reprodutivo quando cruza e gera mula. Vocês sabem aquela história da mula, né? Que não gera descendentes férteis. Ou diversificação gênica, mudou tanto o gene que não cruza mais. Isso é a ideia de que como se formam espécies novas. Então, essas são as provas evolutivas. Daí tem essa charge. Por que essa estrela? Porque essa é estrela. Aí veio um bichinho lá. Aí sou o motivo de piada por todos. Aí vem aquele ornitorrinco, que ninguém sabe exatamente se ele é um pato, se ele é o que ele é. Aí todo mundo começa, eu sou gordo demais, eu sou um pescoço muito grande. Aí começa todo mundo a falar com Deus, eu sinto muito, esse não é mais meu departamento, eu vou caminhar vocês por responsável. Aí está Darwin dormindo, ei, Darwin, acorda. Ou seja, Deus não explica mais nada. Quem explica é o darwinismo. Eu pensei que não estava lá atrás, eu já ia morrer de vergonha, né? Eu contando a piada lendo aqui. Mas a gente vai comer e eu volto depois, né?